A conversão é o funil completo, né? Então, desde a parte que você aciona, dispara, leitura, interage, converte, mede o ROAS, enfim. A campanha de propensão nos últimos tempos, ela tem mais que dobrado versus as conversões de baseline, né? Porque é um caminho mais assertivo. Quando a gente fala de growth, o trabalho feito com lead scoring ou scoring do próprio cliente faz com que tenha melhores envios, com menos volume, melhorando o custo, chegando de uma forma assertiva no cliente. Fala galera, estamos começando mais um episódio do Hook Talks. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas com executivos, gestores, líderes que estão no dia a dia das empresas, trabalhando com processos, desafios e estratégias que estão lidando realmente com modelos de crescimento. E a nossa conversa de hoje é sobre um tema muito legal. Na verdade, a gente vai falar muito sobre um case no mercado de varejo, que é o case da Espaço Laser. E hoje nós vamos discutir e entender melhor quais são as estratégias de marketing, de growth que a Espaço Laser tem adotado para gerar um crescimento exponencial e muitos resultados nesse segmento de varejo. E para falar comigo hoje sobre esse tema, eu tenho um convidado super especial, um parceiro, um amigo, Rodrigo Onias. Ele é gestor de CRM e Growth na Espaço Laser e nós vamos discutir um pouco mais então sobre esses desafios, essas táticas e o resultado que ele tem trabalhado junto com a equipe lá na Espaço Laser. Mas antes de começar e passar a palavra para o Rodrigo, pedir para ele se apresentar e tudo mais, eu queria pedir muito para você deixar o seu like, curtir o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, Então peço muito para você compartilhar esse conteúdo. Bom, Rodrigo, obrigado pela sua presença, por aceitar aí o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui comigo nessa nossa conversa. Eu já te conheço de longa data, a gente trabalhou aí em projetos juntos, então, cara, eu queria muito te agradecer aí por ter aceitado esse convite. E, cara, obrigado, por estar aqui com a gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite e dizer que de verdade você é um cara que eu tive um prazer de trabalhar juntos num grande projeto no mercado financeiro. Eu aprendi muito com você e acho que disso nasceu uma amizade muito legal, muito bacana. Eu acompanho muito você, eu continuo aprendendo com você. Então, como profissional, eu agradeço por ter te conhecido, isso é muito importante. Obrigado. Não, que é isso, cara. Eu acho que é mútuo, é recíproca essa admiração que eu tenho por você. Eu acho que, independente dos trabalhos que a gente teve juntos, eu acho que a relação, a empatia, a transparência, a confiança, cara, acho que isso supera qualquer relação CNPJ. Então, não, com certeza, com certeza. Acho que isso equivale ao que a gente leva para a vida, Eu gosto de falar que nós levamos o conhecimento e aquelas relações verdadeiras. Exato. Então, cara, obrigado super pela parceria de sempre e por estar aqui. Eu sei que você veio de fora de São Paulo, pegou um pouquinho de trânsito, não é fácil chegar, mas é um prazer estar aqui. Cara, super obrigado. Mas muito bom, cara, muito bom. Estou muito curioso para aprender com você. Agora, trabalhando no segmento financeiro, agora você está no segmento de varejo. Quero aprender hoje muito contigo aqui. Mas antes de entrar no nosso tema e falar um pouquinho sobre growth, sobre CRM, crescimento, eu queria que você falasse para a nossa audiência quem que é o Rodrigo, qual foi essa sua trajetória para chegar a ser hoje a ser a sponsor pela área, gerente pela área de CRM e Growth na Espaço Laser. Então, fala para a nossa audiência, cara. Legal. Então, primeiramente, eu sou o Rodrigo, eu sou pai da Lari, sou casado com a Renata, tenho 44 anos, sou formado pela SPM em Marketing, Gestão e Negócios. E bem, Carlão, eu comecei a minha carreira naquele boom das empresas de telecomunicações, em operações de atendimento, iniciando como atendente ali na velha PA. E ao longo da minha jornada nas empresas de telecomunicação, eu passei a fazer parte do planejamento de atendimento dessas empresas, Então, conhecendo um pouco a operação diretamente, eu fui para a área de planejamento. Fiquei alguns anos nessas empresas de telecomunicação e, na sequência, eu fui para o mercado de cosméticos. Fiquei quase 12, 13 anos em empresas de cosméticos, de venda direta, atuando fortemente com a gerência de relacionamento com o cliente, falando de back-office. Foi aquele período
de mudança do analógico para o digital, que começou ali os chats, SMS, depois veio o WhatsApp, a gente estava falando já de rede social, e foram grandes aprendizados nessas duas grandes indústrias, né? Telecomunicação, cosmético, e depois eu fui para o mercado financeiro, que foi onde nós nos conhecemos, né? Lá na Suno, com um lindo projeto de CRM que nós fizemos ali, Carlão, eu acho que foi um grande período de aprendizado, né? Então eu vinha muito com a bagagem de relacionamento ainda no setor analógico, entrando nesse mundo digital, já tendo trabalhado com algumas ferramentas importantes do mercado, e ali foi a minha grande escola. E depois disso eu recebi um convite super especial assim da Espaço Laser, um convite inesperado, né? Aqueles que você recebe assim, nossa, como assim, né? Eu fiquei muito feliz, aliás, é uma grande empresa, uma empresa aí com 20 anos de mercado, né? Fundada pelo Igor, pelo Paulo e pelo Tito. É uma escola, assim, né? Nós somos pioneiros nesse universo de depilação a laser. Somos a maior empresa do mundo do segmento, né? Olha só, já tem 20 anos, eu não sabia. 20 anos, um trabalho espetacular, assim, dos fundadores até todos os nossos colaboradores. Estamos falando de mais de 5 mil pessoas, né? Que estão aí em todas as regiões do Brasil. E aí começou a minha história na Espaço Laser, nessa cadeira de CRM Growth. Hoje eu atuo dentro de uma diretoria digital, com o Renato Rochel, aliás, outro executivo brilhante, um cara referência nesse mercado digital, com algumas palestras interessantes lá que na Meta, ele passou pelo Google nos Estados Unidos, então é uma outra grande referência para mim na minha jornada profissional. Que legal, cara, que trajetória bacana. Começou no segmento de telco, depois para cosméticos, financeiro, sim. E agora varejo, muito legal. Sim, sim. E sempre trazendo essa bagagem, né, pelo que eu entendi, de muito foco no atendimento, no relacionamento, né, no cuidado com o cliente, com o consumidor, né, cara? Sim, quando eu olho um pouco da minha jornada, Carlos, eu percebo assim, né, então eu atuei em áreas de atendimento, áreas de qualidade, áreas que cuidam da jornada, que cuidam da experiência com o produto ou na unidade, com as campanhas. Então, no final, você tem um olhar muito grande para o cliente, né? Então, eu passei por áreas que, olhando como um todo, são áreas que completam tudo aquilo que é necessário para o cliente. Seja no momento do cadastro, da compra, do pós-atendimento, né? Então, acho que como um todo. Muito bom, cara, muito bom. Cara, gostaria de saber algumas coisas assim, especiais em relação a esse seu novo desafio na Espaço Laser, né? Especialmente, qual é o papel da área de CRM, né? Da sua cadeira dentro da área digital do Espaço Laser? Porque eu imagino que é super desafiador, porque você tem públicos diferentes. Você tem os clientes, os consumidores, imagino que você tem uma base gigantesca de clientes distribuídos pelo Brasil. Você tem as lojas, né? Enfim, os donos das lojas, das franquias, você tem parceiros, enfim, você tem um ecossistema de stakeholders que você precisa se comunicar e se relacionar. E, né, à frente disso, olhando para Growth e CRM, você tem essa liderança. Quais são, né? Qual é o papel da área de CRM dentro desse contexto, cara? A área de CRM hoje ela está dentro de uma diretoria digital. Tá bom. E ela funciona como se fosse uma grande fábrica, né? Então, a gente está falando de uma aquisição inicialmente, e aí nós temos a área de CRM que faz toda a nutrição desses clientes ou novos clientes. Nós temos o e-commerce e nós temos a área de produtos que nos ajuda com todo o mecanismo de ações com o cliente. Nós funcionamos como se fosse uma grande esteira dentro da diretoria digital. Eu tenho 2 grandes clientes na Espaço Laser, que são os nossos consumidores finais e, claro, as unidades, né? Perfeito. São as unidades em campo que fazem toda a mágica quando nós levamos o fluxo até as unidades. Esses meus 2 clientes são os nossos focos, o nosso foco do dia a dia. Todas as nossas ações feitas, planejadas, são em prol desses 2 grandes clientes. Os stakeholders, assim como nós, também são os grandes apoiadores desses 2 grandes clientes, né?
O CRM hoje na Espaço Laser, Carlos, ele tem uma grande concentração de campanhas. Essas campanhas nos ajudam a levar o grande fluxo para a loja, que lá a gente fala que é onde a mágica de fato acontece, onde o cliente ele é bem cuidado, onde ele passa por toda a experiência. Nós temos dentro de CRM áreas que pensam o tempo todo junto com as demais áreas em campanhas orquestradas, em campanhas que tragam não só o fluxo, mas que possam trazer uma nova compra, que possam trazer para o cliente qual que é aquela nova área a ser depilada. A área de CRM ela está muito junto com produtos. Produtos é o grande pensador dos nossos produtos digitais. Então, o nosso app é construído pela área de produtos, com a área de TI, a área de marketing, enfim, e também com o campo, né? Como eu falei, o campo é o nosso grande cliente. É ele que nos ajuda a trazer as melhorias e eficiência em muitas das nossas ações. Então, o app é uma construção incrível, né, onde o cliente começa aquele nosso contato. Nós somos uma empresa humana, né? No final, o nosso serviço depende de pessoas realizando. Nós somos um apoio para que a pessoa vá até a unidade, o cliente vá até ela. No final, somos uma empresa formada por pessoas com trabalho que depende de pessoas. Claro. Né? Então, nós somos apenas um apoio. Muito legal, cara. Então, se eu bem entendi, me corrija se eu estiver errado. Então, aquisição, CRM, e-commerce, produto, o app, ou seja, você tem uma série, né, de alavancas ou frentes trabalhando junto com o CRM, né, para atender esses dois grandes públicos, né, tanto as unidades quanto os consumidores, é isso? Sim, é isso mesmo. No final, é como se fosse uma grande esteira, né, que precisa funcionar certinho na sua sequência, enquanto a aquisição faz aquela captação de leads, a gente chama leads, mas que são clientes também, né? Que querem experimentar, querem conhecer Espaço Laser. O CRM entra nutrindo esse cliente, mostrando para ele a eficiência, como é importante, preços em algum momento, mas o principal é levar para experimentação. Conheça Espaço Laser antes da compra, vai experimentar, porque o trabalho ele é muito bem realizado pelo campo. Nós somos a empresa mais indicada do segmento. Que legal. Nosso NPS ele é altíssimo. Nós temos a melhor tecnologia do mundo, né? Uma tecnologia exclusiva. Então, assim, vá até a unidade que você vai gostar. Cara, maravilha, incrível. Eu vou guardar esse comentário que você falou da empresa mais indicada do mundo, e eu vou entrar um pouco mais nesse contexto, mas eu queria trazer uma pergunta que não está no roteiro. Né? Vamos lá. Pegadinha aqui. Tá bom. A gente não combinou nada, mas vamos ver. Você falou do trabalho, né, do CRM, e eu queria entender um pouco assim, na sua visão, em termos de conhecimento, né, da população, do consumidor, em relação à entrega que vocês fazem, a depilação e tudo mais, e também vocês fazem um trabalho educacional de educar o consumidor, né, da importância, da necessidade, desse novo conceito, né? E também que você, né, desse um pouco dessa visão para nós em relação a como é que está o mercado em relação à depilação a laser. A Espaço Laser é uma empresa com mais de 5 milhões de clientes, mais de 800 lojas, Nossa, 80 milhões de procedimentos, né, gigante. E ainda assim tem um mercado gigante de oportunidade. Por quê? Ainda, nosso grande concorrente ainda é a Cera e a Gillette. Então, a gente leva para o mercado o conhecimento de se fazer esse tipo de procedimento. A importância, o cuidado, não só estético, mas também da parte de saúde. Claro. Né? Pessoas que têm, por exemplo, foliculite. Então, é algo que a gente traz como bem-estar para o nosso público. Nós temos, a grande maioria, ainda mulheres e pessoas que declaram mulheres como um grande público. Público masculino e quem se considera desse gênero também vem crescendo bastante. Mas o grande ponto é a educação, a informação, a importância que isso tem na sua vida. Esse também é um grande desafio, por isso que ainda é um mercado gigantesco de oportunidades, é isso que a gente busca em ações de growth na empresa. Legal, cara. E você acha que essa importância da educação, né, de disseminar conteúdo e conhecimento para a galera, tem alguma relação com as gerações? Porque você falou que a Espaço Laser tem 20 anos, né? Mas, me corrija se eu estiver errado, mas o mercado começou a promover ou a divulgar mais, né, esse modelo
não tem 20 anos, acho que tem talvez menos anos. Acho que tem um pouco a ver com as gerações e tudo mais, ou nada a ver? Hoje a informação ela está mais rápida, né, mais completa, mas hoje você tem públicos diferentes, né? Hoje você tem pessoas que se identificam de outras maneiras, públicos que se comportam, se vestem, curtem coisas diferentes, né? Acho que essa é a grande magia, o grande desafio de como chegar de maneira diferente, orquestrada, segmentada, personalizada nesses perfis de públicos. Isso. Você tem muita informação, mas como chegar? E aí a educação, a essência da educação, ela continua. Quando o Espaço Laser nasceu, Carlos, a gente tinha como propósito democratizar a depilação a laser no Brasil. Né? Esse era um grande propósito. Grande missão, né? Você tinha o serviço feito em estéticas, ainda com valor elevado, e a Espaço Laser conseguiu abrir caminho para isso, né? E a educação está nisso, né? De mostrar o quanto isso é importante, o quanto isso é saudável, o quanto você se sente bem, estando bem com você mesmo. Acessível, né? Acessível, exatamente. Nós temos hoje um grande público ali de pessoas A, B, C e D, assim, um grupo gigantesco de pessoas consumindo espaço laser e conseguindo realizar, e muitas vezes, um sonho, né? De fato, de se sentir bem, de estar bem com ela mesma. Às vezes tem um problema com o próprio pelo, né? O homem, por exemplo, com a barba, de barba ali, não tem mais aquele incômodo, né? Então, esse é um grande ponto, a educação. Que legal. E é um desafio para todo mundo, né? Sim, não só para vocês. Sim. Muito bacana. Cara, você comentou, né, da Espaço Laser ser uma das empresas, ou a empresa mais indicada, né? E ali no café você estava também comentando que uma das alavancas dentro desse processo é o programa de indicações. Imagino que na nossa audiência a gente tenha, né, pessoas, enfim, gestores que têm esse modelo de negócio ou têm modelos parecidos e gostaria muito de trabalhar uma estratégia de programa de indicações e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o que vem dando certo lá nessa estratégia de programa de indicações. A Espaço Laser é a empresa mais indicada aí do segmento. E quando a gente fala em indicação, nós temos um programa de growth chamado Indique Ganhe. Indique Ganhe. Indique Ganhe. Então, onde após a experimentação, a compra de pacote de um cliente, ele indica familiares e amigos mais próximos para também conhecer a Espaço Laser. É um programa que nasceu desde a sua fundação, é um programa incrível de growth, nós temos milhões de pessoas indicadas ao longo do ano, milhões de pessoas que acessam o nosso app, milhões de pessoas que fazem agendamento vindo dessa indicação. Então, se o cliente vai até a humanidade, tem uma experiência altamente positiva, ele vai indicar uma outra pessoa. E aí, consequentemente, nós teremos outras indicações. Esse é um programa de growth que é um case no mercado. O que veio, ele existe desde a sua fundação, e o que veio acontecer nesse período? Veio melhorando o que? A parte sistêmica, a parte processual, mas na verdade a essência foi criada pelos nossos fundadores. É um programa que dá muito certo, que tem muito investimento da empresa nesse sentido, e um programa onde o cliente ele indica e com isso ele resgata em bônus em seus pacotes, né? Então se eu indico você, Carlos, eu vou ganhar os meus descontos, você também. Isso vira uma roda gigante. E o que a gente precisa fazer é o quê? Melhorar o acesso aos nossos sistemas informativos, extratos de pontos. Então, a essência é a mesma. O que está se melhorando é o processo de como indicar, como ir até a unidade, como consultar os meus, como a unidade consultar quem foi indicado, se ele veio, se ele fez a avaliação, se ele agendou, se ele comprou um pacote. Então, essa visibilidade vem como um progresso desse processo. E para a gente chamamos de mundo indique ganhe. Estamos falando de verdade de alguns milhões de pessoas dentro desse programa. Incrível, cara. Incrível. E na verdade, assim, é um mecanismo de fidelização, Exato. Retenção, encantamento Exato. De cliente, né? Porque você acaba também aumentando o seu LTV, aumentando a permanência daquele cliente com você e acaba sendo, assim, talvez uma das principais fontes de aquisição de novos clientes, né? Sim. Imagino. Com certeza. Porque aí você tem os canais que você comentou, e-commerce, enfim, unidade, mas também tem o programa de indicação, né? Indique e ganhe. Exatamente, perfeito. Legal. E essa é a lógica, essa é a dinâmica. Exatamente. Essa é a dinâmica. Legal, boa. Muito bom. Cara, é o seguinte,
Dentro da área de CRM, imagino que você também tenha uma relação, uma integração com outras áreas internas, áreas de vendas. Como é que você consegue orquestrar tudo isso, né? Especialmente quando a gente olha para vendas? Existem outras iniciativas, outras questões que também são trabalhadas dentro de CRM com essas outras áreas? Quando a gente fala de growth, Carlão, eu acho que não é só o CRM que trabalha nessa frente, né? É preciso todo um grupo de áreas junto com o próprio campo para que seja uma ação de sucesso, né? O growth não vem de uma área só, ele vem de várias áreas. Quando eu falo de uma ação de growth, de aquisição, que é a captura do lead de 3 sessões, eu estou colocando nesse processo aquisição, estou colocando o pessoal que cuida do site, a tecnologia, estou falando do jurídico, Atendimento ao cliente na ponta, exato. produto. É uma ação de growth que envolve várias áreas, né? Quando eu falo de um indique ganhe, a mesma coisa. Eu estou falando do campo que está lá falando com o nosso cliente e pedindo indicações. Estou falando da área de marketing que contribui com a parte de brand, a comunicação, as imagens, enfim. Estou falando de TI, né? Porque é um aplicativo. Então, eu acho que as ações de growth na empresa, elas envolvem muitas áreas e as nossas decisões são sempre colegiadas e um ponto importante, sempre colocando em discussão o campo, porque no final é o campo que está com o nosso cliente, claro, é ela que tem que se sentir bem com tudo aquilo que a gente oferece de produto e serviço, né? Então eu resumiria que é uma relação muito bacana, colegiada, esse é um grande segredo, né? Porque numa ação colegiada você vai conseguir minimizar problemas, você vai se aprofundar naquilo que é necessário, no objetivo daquela ação, para que a ação, quando vá para um rollout, seja de menos impacto e de mais sucesso. Exato. E mais aderente possível, né? Exato. Não, muito legal. E, cara, deixa eu trazer uma outra pergunta também, fora do script. Vixe, tá me complicando. Mas é isso. Que é o seguinte, eu imagino assim, o desafio em relação à orquestração e gestão e organização dos dados, né? Como você falou, você tem uma base de milhões de clientes, com dados de perfil, dados comportamentais, dados transacionais, e você lidera uma área de CRM, ou seja, você precisa ter essa visão, né? Quando você vai para o seu público de unidades, também você tem uma outra esfera de dados. Então, como que você consegue lidar dentro desse contexto com essa camada de dados, né, lá hoje? Hoje, o que é muito bacana, e isso o Renato ele incentiva muito, é de conhecer as novas tecnologias, né? Olhar muito mais à frente, ali 3, 4, 5 anos, o que tem aí de bom para a gente conhecer e usufruir dentro de casa. Esse é um ponto importantíssimo, sempre olhar à frente. Como é que as novas tecnologias se encaixam dentro do nosso mercado, daquilo que a gente acredita, né? E no dia a dia, Carlos, a gente tem uma estrutura de fato muito grande, sistemas robustos, né? Com uma diretoria de TI que nos apoia fortemente com isso e também áreas de proteção de dados, porque são dados, né, sensíveis. Mas é um desafio diário isso, né? Porque o consumidor muda diariamente. A forma com que ele chega na loja muda, a forma como ele fala, né, nas nossas unidades muda, o comportamento de compra dele muda, a aceitação de agendamento, enfim. Então, é um desafio do comportamento do cliente e aquilo que eu tenho de sistema dentro de casa. Então, aqui eu estou falando de sistemas de CRM, sistemas de acionamento com clientes, sistema de relatório. De frente de loja, que você está captando tudo, dados. né? RPs, enfim. Então, é uma máquina mesmo que precisa ser, no caso de CRM, muito bem orquestrada, porque hoje o cliente, ele fala em vários canais quando ele quer, da forma como ele quer. Então, o desafio é como é que a gente orquestra tudo isso para chegar no momento certo, com a informação correta, com aquilo que ele quer. Nós temos uma campanha muito bacana que a gente chama de campanha de propensão. Então entender o momento ideal de compra daquele cliente com a área que de fato ele quer, né? Então nisso tem muita análise por trás de características do cliente, do nosso negócio, da unidade, da agenda, né? Então é um trabalho diário, é um desafio diário essa relação e isso ajuda, porque no final o cliente ele se beneficia com isso, né? Atingi-lo no momento ideal, com a mensagem correta
E a gente fala muito de personalização, né? Que está muito, muito como um desafio da nossa área, da empresa. Então, tem um parque tecnológico gigantesco, né? Eu acho que hoje, quem não está nisso não vai sobreviver nos próximos anos. O negócio de vocês até que tem que ser a tecnologia. É importante você conhecer o todo e escolher aquilo que se encaixa na empresa, inclusive com o seu propósito, né? Dentro do mercado. Não é fácil, né? É um baita desafio. Mesmo. É um baita desafio. E você é um desafio gostoso, né, cara? Claro. Bom. Acho que é motivador sempre, sim, né, cara? Sim. E você falou da questão da personalização, né? Eu queria descer um pouquinho mais e aterrissar para a galera. Me dá um exemplo de personalização de CRM que, eventualmente, você possa citar aqui para a galera, do trabalho de vocês lá no dia a dia. Você falou, poxa, não é fácil saber o momento, o perfil. Me dá um exemplo de personalização. Nós temos, vou dar um exemplo, nós temos lá cerca de 15 campanhas ativas, né, todo mês. Simultâneas? Simultâneas. Então você tem ali o cliente que fez um agendamento e não fez sessão, você tem um cliente que fez agendamento, fez a sessão e ainda não comprou, você tem aquele que está esperando a promoção de uma nova área e a gente entra sugerindo áreas. Você tem o aniversariante do mês, né? Você tem a parte regional, né? Às vezes algum estado num período de feriado diferente. E isso parte desde a estratégia promocional, a formulação das mensagens, quando ativar esse cliente, o que ele vai retornar de informativo para nós. Então esse é um exemplo na prática que acontece todo mês, né? As campanhas são feitas de maneiras diferentes, com clientes diferentes. E ainda falta mais, né? Eu quero entender o momento ideal do Carlos de comprar num dia da semana, num horário, né? Ser cada vez mais assertivo nesse sentido. Me antecipar ao Carlos, né? A propensão, ela já é um pouco disso, né? De você conseguir oferecer para o Carlos uma área sugerida, nossa, e o Carlos entender, nossa, é verdade, eles acertaram aquilo que eu estava querendo. Então isso é um desafio constante, mas essas campanhas rodam todo mês. E o que é legal, muitas dessas campanhas, elas têm o feedback do campo. É eles que nos trazem, olha, mudar uma frase, um título, Quando você fala campo, é o pessoal das unidades, exatamente, né? Das unidades. Ou seja, essa troca é essencial. Você aciona uma campanha aqui, né, para mobilizar uma audiência, um público, uma segmentação, e aí isso reflete na unidade. E aí é o feedback que você pega para retroalimentar a campanha. Exato. Esse é o modelo? Sim, é fortíssimo isso, né? Eu estou muito próximo ao campo. É uma galera que conhece muito desse mercado, as meninas de loja conhecem muito. Então esse feedback é importante até para o próprio corporativo aprender. Né? E aí uma coisa que tem muito no digital é a questão do teste, né? Algo novo, pega, testa, mede, deu certo, é o nosso playbook. Deu certo, rollout, não deu certo, próximo, mas é importante sempre estar testando, sempre criar novas situações, novas ações e no final ver se aquilo performou. E se performou, próximo, né? Eu acho que growth tem muito isso. Exato. Né? É o e teste muitas coisas rápido. Não dão certo, né? Muitas sim, exato. Talvez a maioria não dê certo. E você registra o aprendizado, né? Então essa troca é essencial. Assim. O campo tem uma riqueza de informação. Que legal, cara. Que legal. Muito bom. Cara, excelentes dicas, hein? Que bom. Excelentes dicas, cara. E, cara, estamos já chegando aqui ao final da nossa conversa. Mas já? Eu acho que a gente poderia falar muitas coisas. Com certeza. Podemos falar alguma coisa de resultado? De campanha? De campanha? Vamos lá. Percentualmente? Mais uma pegadinha? Mais uma pegadinha. Uma coisa legal assim, a gente acionou uma campanha, cara, sabe, nós medimos as conversões, né, de cada uma das campanhas. Tá. Fala conversão é o funil completo, né? Então, desde a parte que você aciona, dispara, leitura, interage, converte, mede o ROAS, enfim. A campanha de propensão nos últimos tempos, ela tem mais que dobrado versus as conversões digo de baseline, né? Porque é um caminho mais assertivo. Quando a gente fala de growth, o trabalho feito com lead scoring ou scoring do próprio cliente faz com que tenha melhores envios, com menos volume, melhorando o custo, chegando de uma forma mais assertiva no cliente, né? Ao invés de você fazer... eu vou até anotar isso aqui. Vou até anotar que essa dica é importantíssima. Se puder repetir, para a nossa audiência. Isso é uma frente muito bacana também, levada pelo Renato. Fala que o Renato é um cara que tem muita referência pra gente.
quando você fala de lead scoring, você deixa mais inteligente o seu processo. Então você, na hora de mandar o e-mail, o push, o WhatsApp, o SMS, enfim, você é mais assertivo, você tem um volume menor, você gasta menos e tem uma conversão muito melhor. Então a nossa campanha de propensão é uma campanha que a gente tem muito orgulho, assim, porque ela vem trazendo grandes resultados. E é o caminho que a gente tem que seguir, de acertar o cliente no momento certo e que ele, de novo, vá até a loja, vá até a unidade, vá fazer experimentação. E de fato, eu vou repetir mais uma coisa que a gente acredita muito, né? É lá que a mágica acontece. É lá que ele vê o que é espaço dele. A experiência da loja é algo sensacional. Porque senão não faz sentido, né? Você quebra toda essa jornada, né? Porque você está no digital e nas campanhas de CRM, provocando e gerando uma experiência muitas vezes interessante, né? E relevante. E aí, de repente, ele vai na loja e não tem uma experiência tão boa, né? Isso acaba gerando uma fricção e impactando em vendas, né? E quando isso acontecer, de não ter uma experiência boa, seja na unidade ou seja nos processos digitais, a empresa ela é muito madura de entender o motivo disso, aprender e criar plano de ação para você melhorar o processo. Fantástico. Isso vai acontecer, né? A maturidade também acontece muito. É um processo que funciona. Exato. Processo de aprendizado. Exato. Né? Algo que eu aprendi muito no Assuno, que é o método de gestão. Legal. Né? Então, isso é muito legal. Não, bacana, cara. E para quem tem esses desafios, né, de ter uma organização, uma gestão, uma estratégia de CRM, como você bem colocou e citou vários exemplos, mas antes de seguir aqui, deixa eu só voltar que eu acabei esquecendo. Você falou do lead scoring, né? Se puder explicar para a nossa galera aqui o que é o lead scoring, ou seja, qual que é o conceito, né? Deixando mais didático e mais prático. Nós temos um estudo com muitas variáveis para analisar aquele lead. Tá. Variáveis tais como o que ele consome de espaço laser, o tempo que ele está dentro de casa, se ele avançou em algum processo, se ele fez agendamento. Então estamos falando de vários itens que vai gerar uma pontuação e a gente vai classificar exatamente se aquele lead está no momento mais quente, morno ou frio, mas tem uma série de dados importantes desde o lead até o cliente. E ele vai me mostrar qual é o melhor momento de acionar aquele cliente. Será que é o momento de eu falar com o Carlos agora? Será que ele está olhando para mim? Será que ele está pesquisando os meus pacotes? Então, será que ele está acessando o nosso site, nosso blog, nosso app? Então, será que ele baixou o nosso app? Então, tem tudo. Então, tudo isso é um método para chegar num score ideal ali uma de pontuação, lead. Exatamente. Olha, esse cara tem, sei lá, pontuação 80, esse tem 100, Exato. esse tem 120. Exato. É um método que parece simples, mas por trás, a parte sistêmica, quando você tem um parque tecnológico gigante, você tem que amarrar dados de diversas fontes, mas é um processo que vale muito investir assim. Não, e faz muita diferença, né? Sim. Do que você ter uma estratégia de CRM generalista. Sim. Que é falar a mesma coisa para todo mundo, ou tratar todo mundo igual, né? Quando você tem esse modelo e esse método, você consegue saber quem é quem. Né? Inclusive numa individualização, né? Clusterizar e segmentar, né? Você vai aumentando aí as suas camadas, mas é o caminho que na minha opinião, é o único caminho para você gerar uma experiência personalizada, hipersegmentada e para gerar resultado. Sim. Porque fazer mais do mesmo, entregando a mesma comunicação, o mesmo conteúdo, a mesma experiência, tratando todo mundo igual, cara, acho que isso tem cada vez mais gerando menos resultados. Concorda? Com certeza, concordo. É isso mesmo. Esse é o grande desafio nosso, do mercado, dos parceiros. Esse é um grande desafio. E o consumidor agradece, né? Com certeza. Porque ele entende que aquela mensagem foi feita para ele. No final, nós somos consumidores. Exato, né? é isso. Exatamente. E olha que assim, a gente tem experiências não muito boas, né? Com muitas marcas que poderiam simplesmente, pelo menos, deixar de mandar só aquele e-mail de feliz aniversário, porque sabe que eu faço aniversário naquele dia, e tratar a gente de uma maneira mais individualizada, personalizada. Por isso que é importante estar muito atento a cada experiência que você tem, a gente traz para o corporativo, os grandes eventos, né, que trazem as novas tecnologias, a gente traz para dentro de casa, faz uma discussão importante se aquilo se encaixa no nosso dia a dia. Então tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Muito, né, cara? Muito. Exato. Ainda mais o negócio de vocês, que é um negócio que é muito dinâmico, né? Sim. E quando você se posiciona como líder, você mexe o mercado. Né? É você que norteia o mercado. É isso. Então é importante estar muito atento a isso. Não, você se nivela por cima, né? Isso. E você vira referência. Exato. Então, ou seja, você precisa ter as melhores práticas.
né? Sim. E o que é legal é que essa referência é o cliente que fala, né? Quando você fala que você é mais indicada, que o seu NPS é muito... Isso é muito legal, vem do cliente isso, né? A gente não pode perder isso. É a essência, né? Sim. É a essência do negócio. Cara, muito bom. Para fechar, Rodrigão, cara, me diz uma coisa. Quem tem desafios de CRM muito relacionados aos diversos pontos que você colocou e citou muito bem, uma dica prática, por onde começar? Qual o primeiro passo? Ter um processo, ter uma estratégia, ter a tecnologia, ir para o campo. Cara, mais uma pegadinha, né? Mais uma pegadinha, para tangibilizar mesmo para a galera. Eu sei que vocês estão num nível muito hard de maturidade, de avanço, estão muito à frente, mas a gente tem, né, empresas menores de varejo que têm desafios como vocês têm, mas, cara, trazendo para a prática mesmo. Cara. Olha, eu falo muito daquilo que eu acredito, né? Eu sairia do ambiente técnico e iria para um ambiente de propósito e naquilo que você acredita. Eu acho que esse é o primeiro passo. Todas as suas ações, seja de CRM, Growth ou outra área, tem que estar muito ligado naquilo que a empresa tem de propósito, naquilo que você acredita e nos seus valores. A partir disso, você consegue fazer uma boa estratégia. Quando eu faço uma estratégia de Growth, falando do nosso Indique Ganhe, levando o cliente para um agendamento, para uma nova compra, eu acredito no meu propósito de estar prestando o melhor serviço para o meu cliente. E o meu cliente está me dizendo que eu sou a mais indicada. Então a gente acredita nisso. Quando nós elaboramos pacotes diversos para diversos tipos de público, eu acredito que eu estou democratizando o mercado. Eu acho que a partir disso, naquilo que você acredita, é que saem as suas ações. Se você não acredita nisso, eu acho que as ações elas não começam com o pé direito. Acho que para mim, assim, então eu saio um pouco do ambiente técnico. Claro. Por algo que de fato eu acredito, naquilo que o fundador começou, naquilo que os executivos norteiam a empresa. Então eu acredito muito nisso. Cara, concordo super, muito. Acho que é incrível essa sua visão. Gente, é isso. Qual que é o propósito da sua empresa? Quais são os valores? Uma baita dica. Será que as suas estratégias, as suas ações, elas estão direcionadas, estão alinhadas? Você tem um vetor direcionado de acordo com o seu propósito? Ou simplesmente você vai realizando ações, táticas e estratégias com foco num resultado? Né? Muitas vezes num resultado de imediato, sem estar correlacionado, né, ao propósito. Então, faz muito sentido essa dica do Rodrigo. Acho que vale anotar e registrar e refletir se tudo está alinhado e direcionado ao propósito. Né? Muito legal, cara, adorei. Eu pensei que você ia trazer uma questão mais tática, operacional, mas acho que tudo começa com o propósito. Né? E pegando a questão do Golden Cycle, né, que é aquele conceito famoso, que é o seguinte, começar pelo why. Né? Por quê? Qual é a razão? Qual que é o motivo que estamos aqui discutindo, definindo, entregando, trabalhando todos os dias? Sim. Cara, muito legal. Baita história, cara, baita história. Obrigado. Da Spice Laser. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, pela liderança lá da área de CRM. Cara, e adorei a nossa conversa. Eu também, cara. Obrigado pelo convite. Muito a nossa conversa. Queria deixar agora esse espacinho final para você, enfim, deixar para a nossa audiência aqui, se alguém quiser saber mais sobre o Espaço Laser, quiser saber sobre você, quiser falar com o Rodrigo, se te chama no LinkedIn, te manda mensagem, enfim, para você deixar uma mensagem. Assim, final. Acho que pode me chamar no LinkedIn, Rodrigo Onias, conheçam o Espaço Laser, entre no nosso site, conheçam sobre a empresa e quem quiser, puder, faça as nossas 3 sessões, que é um momento importante, é um momento gostoso, onde você se cuida, né? Conheça, é uma experimentação importante, né? São 3 sessões, é uma ação de, olha nós voltando pro tema, é uma ação de growth importantíssima, de experimentação, para conhecer. São 3 sessões grátis, então eu aconselho a todos. Boa. Melhor estratégia é experimentar, né? Exatamente. Mas a experiência tem que ser positiva. Exatamente. Senão, é isso aí. Não dá certo. É isso aí. Dá ruim. É isso aí. Boa. Gente, é isso. Essa Obrigado. Foi a nossa conversa com o Rodrigo Onias, gerente de Growth e CRM da Espaço Laser, tá certo? Mais uma vez, peço aqui no final para você curtir o nosso vídeo, deixar o seu like. Espero que você tenha gostado dessa conversa e até a próxima. Até mais.